18h35, o Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco, que é sempre no oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o seu Manuel, que apoia o Radar de Notícias há anos e está sempre ligado no nosso programa. Nesse terceiro e último bloco, o convidado especial que volta aos nossos estúdios é o vereador Ticiano, do PSD, ex-presidente da Câmara, a quem eu agradeço pela presença. Vereador, sempre um prazer tê-lo aqui na nossa bancada. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, André. Eu que agradeço a todos os telespectadores que estão nos assistindo, nos prestigiando. E eu vim aqui bater um papo sobre política da cidade. Muito bem. Eu sempre chamo os nossos convidados, né, respeitando sempre os cargos que eles ocupam, de uma forma bastante respeitosa, e como o senhor é ex-presidente da Câmara, só para explicar para a nossa audiência, embora não esteja, chamarei o senhor de presidente, porque foi o último cargo que o senhor ocupou. Queria começar pedindo para o senhor, pedir para a nossa audiência deixar o like, que eu acho que eles não foram muito com a cara do apresentador. Então, como nós estamos com 51 likes, a meta são 80 likes, o senhor já sabe o modus operandi do sininho, então, a quem nos acompanha, pede o like para a nossa audiência. Eu tô doido para apertar esse sininho aqui para fazer o barulho. Então, você que está nos acompanhando, entra lá no YouTube, dá o like lá, compartilha com a família, com os amigos e principalmente com quem gosta do nosso trabalho e acompanha de perto. Muito bem, rumo aos 80 likes para que o presidente possa bater o sininho e fazer a festa aqui no Radar de Notícias. Presidente, vamos começar a entrevista de forma muito objetiva. Estamos terminando o segundo mês de trabalhos legislativos, agora no mês de março. Segunda-feira, dia 31, última sessão do mês. Na minha leitura, e eu quero saber se o senhor concorda, nós tivemos muitas confusões e pouco ou quase nada de concreto que vai melhorar o futuro da cidade, ou até mesmo os problemas do presente, debatido, votado, aprovado. Isso surpreende o senhor? Era algo que o senhor esperava, depois de uma reformulação de quase 45% das cadeiras, novos vereadores chegando, mas muito embate, pouca coisa concreta. Isso te surpreende? A expectativa minha no início do mandato era muito positiva, né? Porque até pelo número da renovação. A população mudou, escolheu novos vereadores, deu oportunidade para as pessoas representá-las, né? Mas a gente vem a decepção, é o que a gente fala. Aquela briga de direita e esquerda só mantém vivo os dois lados e não produz nada. Então, de fato, para a cidade, acaba emperrando muitas coisas, né? Então, a gente vê aí muitas reclamações. Hoje eu estava andando na rua, o pessoal reclamando de buraco, né? Que é comum hoje na cidade. E aí o prefeito explicou, muito bem explicado, por que está assim, porque deixou a cidade sem contrato, a burocracia de fazer um novo contrato. Mas a Câmara pode produzir atalhos para o Poder Executivo, né? A função da Câmara é fiscalizar e ajudar, né? Ajudar a atender a cidade. Mas a gente vê que esse entrave de direita e esquerda, principalmente por poucos vereadores ali, que fazem questão de falar das questões nacionais, internacionais, né? Essa semana falaram da Palestina, semana passada da Palestina e de Israel, mas de fato para a cidade, acaba a cidade atrapalhando, né? A cidade ficando parada, algumas questões, algumas leis básicas que a gente pode produzir, e aí aqui fica meu apelo para o Executivo, a lei da anistia, né? Que venha a lei da anistia para que a gente prestigie a cidade de fato. Ainda na esteira dessas confusões, presidente, queria saber o sentimento do senhor quando o senhor viu quase uma cena de vias de fato no plenário. Para quem não sabe do que nós estamos falando, na semana passada, o vereador Kleber Ribeiro e o vereador Rômulo Ornelas tiveram que ser separados. Na verdade, o vereador Rômulo Ornelas sentado estava, sentado ficou, discutiu com o vereador Kleber e alguns vereadores apartaram uma briga e o vereador Kleber, aos berros, deixou o plenário da Câmara bastante exaltado. O senhor estava na sessão. Qual o seu sentimento ao ver vereadores, colegas de parlamento, na casa do povo, na casa das leis, quase saindo literalmente no braço, presidente? O embate é saudável, mas a forma e o motivo do embate é triste, né? Então você vê ali que são picuinhas entre eles, às vezes de partidos a nível nacional, e aí aquela questão de direita e de esquerda. Então isso que nos entristece. Se fosse brigando, né, por dias melhores, por condições melhores, por situações melhores para a cidade de Guarulhos, se fosse brigando
por uma lei importante para a cidade, que um discorda, o outro concorda, aí a gente bateria a palma. Mas nesse sentido, a gente fica triste pelo motivo que foi, né? Pelo motivo que foi. Então você vê que é questões banais. Uma fala desmerecendo outro vereador. Agora, mais triste ainda é se chegar a vias de fato, né? E aí vai lá para a mão do Lauri Rocha, que é o presidente da Conselho de Ética. Conselho de Ética, e aí o Lauri que vai ter que acatar e pôr para frente. Aí sim os vereadores vão levar a sério essas brigas banais. Então, aproveitando, uma última questão sobre essas confusões, porque o senhor veio aqui para nós falarmos de coisas que dizem respeito ao seu trabalho e não sobre confusão dos outros, mas o senhor até pouco tempo atrás comandava a casa, então eu queria saber a opinião do senhor justamente sobre isso, sobre um episódio que eu conversei com diversos vereadores, não perguntei isso ao senhor e o senhor é testemunha disso, se eu estiver mentindo, por favor me desminta, foi o seguinte: assim que ocorreu essa confusão, o vereador Danilo Gomes, do Republicano, sobe à tribuna e pede providências ao presidente Martello. Muitas pessoas, talvez, esperavam que o Martello desse razão ao Danilo e repreendesse o Kleber pelas cenas que nós acabamos de falar. Mas, ao contrário, o Martello deu um puxão de orelha no Danilo Gomes, ao modo Martello, não estamos aqui julgando. Alguns vereadores se sentiram incomodados. É claro que alguns viram na manifestação do Martello uma posição do seguinte: não vamos banalizar ações no Conselho de Ética, não é assim que as coisas vão funcionar aqui. Mas outros esperavam que ele riscasse uma linha no chão para dizer: daqui nós não vamos passar. Vereadores quase saíram no braço dentro do plenário. Mas ele optou pelo caminho de panos quentes. Qual a avaliação que o senhor faz dessa medida? Eu vejo que o vereador Danilo foi feliz na fala dele e na colocação. Porém, todos os vereadores ali, a hierarquia é a mesma. Ninguém é maior ou melhor. A questão do presidente, e eu já fui presidente, teve outras ocasiões na sessão da Câmara que a gente teve que acalmar de fato ali os vereadores. A gente percebe que o presidente tem que ser mais impositivo, né? Ele tem que se impor mais em algumas questões e não jogar para a galera. Mas o vereador Danilo também pode ele mesmo representar o vereador. Se ele presenciou, se ele estava ao lado, se ele viu o que aconteceu e ele sentiu que ofendeu algum vereador ou ofendeu o parlamento, ele tem total liberdade e poder para representar na comissão de ética o vereador. Não precisa cobrar isso do presidente. Agora, o que eu vejo que o presidente Martello tem que ter cuidado para não ficar protegendo um vereador e brigar com a casa toda, porque aquele vereador está errado, mas gosta dele, né? Então, eu tenho diversos vereadores amigos que frequentam a minha casa, né, que são meus amigos pessoais, mas que na hora que eu estou presidindo a sessão da Câmara ali, o direito de todos são iguais. Então, o que um vereador pode fazer, o outro pode também. E aí eu trato ali de forma normal todos os vereadores, não prestigiar um e pôr ali debaixo da asa, né, como a gente aparentemente é o que tá acontecendo. Presidente, só antes da gente dar sequência aqui, registrar, temos muitas pessoas na audiência, não para de subir, em especial mandar um abraço aqui para o nosso amigo Paulo Manso também, companheiro, jornalista, que diz que o senhor é uma liderança política importante, que sabe dialogar e compor como poucos. Mais adiante eu vou trazer uma pergunta aqui do nosso internauta, mas o senhor deve ter percebido aqui na nossa tela de retorno que deu um blackoutzinho. Estamos com um pequeno problema técnico, então eu vou só pedir para o senhor responder aqui na geral, para também não afetar a nossa entrevista. Bom, vamos lá. Presidente, o senhor integra a SEI dos aterros, correto? Certo. Qual o senhor acredita que deve ser a linha de investigação dessa comissão que visa apurar, entre outras coisas, o funcionamento desses aterros aqui na nossa cidade e que no começo do ano muito se discutiu sobre a culpa desses aterros ou de que forma esses aterros estariam contribuindo para as enchentes que destruíram a cidade de Guarulhos. Qual deve ser, na opinião do senhor, a linha de investigação dessa SEI tão importante? Foi marcada pelo presidente da SEI, que é o Júnior Caissara, uma reunião aí nessa semana, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira, acho que é quinta-feira, né, a primeira reunião. A gente vai perceber ali qual que é o caminho. O que a gente sabe é que tem muito crime ambiental que aconteceu na cidade como um todo, né, tem denúncias de todos os lados, mas tem questões também que são questões apenas burocráticas, né, que a cidade
tem um transtorno do caminhão de terra passando ali na sua rua, trazendo aquela sujeira, derrubando terra e tudo, mas são questões burocráticas, porque o empreendedor que está construindo um apartamento ou algum tipo de construção na cidade, ele é responsável por estar limpando a rua também. Então, no meu gabinete é comum chegar esse tipo de denúncia e quando a gente vai averiguar, tem todos os alvarás, tem toda a documentação correta. O que não pode acontecer é o que aconteceu na região do Vilani, né? A gente vê ali que as margens do Tietê, ali é um piscinão natural, a gente ainda não sabe se a área é pública ou privada, e aí a gente entende que ali esse piscinão natural foi invadido, né, por esse pessoal que trabalha com aterro clandestino na cidade. Então isso tem que ser averiguado e que os culpados apareçam aí, mas que os vereadores terão dificuldade, porque apesar da gente ter o poder de investigação, a Câmara tem poucas condições de investigação, né? Como que a gente faz um laudo ali do terreno, da qualidade da terra, se ali é lixo, se não é, se é terra disso, se é lodo do Tietê, como falaram muitas vezes. Então é um pouquinho difícil. O presidente vai ter um trabalho, eu tô fazendo parte da SEI do aterro e eu espero que a gente consiga identificar alguns dos culpados aí na cidade. Vereador, vamos falar um pouco sobre o projeto de lei 23 de 2025 que o senhor apresentou, que em linhas gerais veda a contratação aqui por parte da nossa cidade de artistas, bandas, produções que façam apologia ao crime organizado, entre outras coisas. Existe uma iniciativa semelhante na Câmara Municipal de São Paulo que a imprensa batizou de PL Anti-Oruan, que para quem não sabe quem é um rapper, um artista, filho do Marcinho VP e que em algumas das suas letras faz apologia ao crime. Então, eu queria saber algumas questões do senhor. Primeiro, o senhor se inspirou no PL Anti-Oruan para trazer essa iniciativa aqui para Guarulhos? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão é, por que apresentou esse projeto? E uma terceira pergunta, um pouco mais provocativa, é: o senhor não acha que isso pode cercear a liberdade de expressão de um artista e da prefeitura poder contratar alguém que goste ou não da música que compõe, que canta? Pode haver um público que se interessa por esse tipo de produção. Então, eu queria que o senhor falasse sobre esses 3 pontos, por favor. De trás para frente, né? Com certeza tem público que se interessa por isso, porque senão o Oruan não faria o sucesso que está fazendo aí, né? Então a nossa ideia do projeto de lei não é o Oruan ou outro artista desse tipo, e sim que não apresente em escolas, em eventos públicos, ou seja, que tenha um emprego do dinheiro público gastando com incentivo ou apologia ao crime, que é o caso desse rapper que foi citado aqui. Então, a gente não é que a gente discorda ou concorda com a letra dele. Eu, Sim. particularmente, eu discordo, né? Em casa, meus filhos eu não deixo. Eu tenho uma filha de 9 anos, a Jordana, mandar um beijo aqui para Jordana. Se ela estiver escutando esse tipo de música em casa, com certeza eu vou desligar, mas é minha filha, Sim. né? Agora, eu também não acho justo que o dinheiro dos nossos impostos sejam usados para isso. E aí eu acompanhei nas redes sociais, em muitos sites, né, essa questão que foi apelidada esse tipo de projeto de lei. E antes que a direita use isso para, né, anti-Oruan e tal, eu pensei em fazer algo mais coeso, né, mais prático. E amplo também, né? Amplo. Porque em nenhum momento do projeto o senhor fulaniza a questão. Isso. É uma coisa estrutural. A minha ideia não é aparecer com um projeto, né, porque senão eu estaria, eu falei pro meu videomaker, meu filho, Gustavo, né? Falei, vamos bolar algo, até eu quero falar dessa questão do Oruan, mas quem gosta, que curte, né? Que use o seu dinheiro para assistir o show dele, né? Não dinheiro público para incentivar apologia ao crime, né? Inclusive nos shows dele você vê os gestos obscenos que ele faz, né? E ele pede a liberdade lá de um dos maiores criminosos do país, que é o pai dele, né? Isso. Então a gente não pode gastar dinheiro público com isso. E a gente faz algo ali mais prático para que Guarulhos não desperdice dinheiro público. O senhor citou o seu filho, o videomaker. Eu descobri
por um acaso do destino, que ele é, assim como eu, é Neymarzete. É Neymarzete. Ele é Neymarzete, então dizer aqui de público para toda a nossa audiência que o filho do vereador Tiziano está do lado certo das trincheiras e eu Ele é corintiano, estarei com ele também, porque temos que defender o Neymar. Ele, pelo menos dentro de campo. Fora de campo é outra coisa. Ele acompanha o Neymar 24 horas. Onde o Neymar vai jogar, se ele puder estar presente, ele vai estar presente. Muito bem, tá? Ele tem bom gosto, tem bom gosto. Presidente, vamos falar um pouco sobre a sua relação com o governo. 18h51, obrigado a todos que estão aqui na nossa audiência, 74 likes, faltam 6 para nós batermos a meta. O senhor, o PSD de uma forma geral, o senhor incluso, é um dos vereadores que integram a base de apoio ao prefeito Lucas Sanches, mas eu até já trouxe aqui em edições passadas do nosso programa, a gente conversa com muita gente do governo e em algumas vezes já sempre disseram que algumas pessoas do governo ficam sempre com o pé atrás em relação ao senhor. Por quê? O senhor foi um aliado até o último momento da gestão do Guti, que para muita gente é um mérito, porque o senhor não abandonou o barco, diferente de tantos outros que estiveram com o prefeito até o final e quando a caneta dele perdeu a tinta, pularam do barco. Também o ex-secretário Edmilson Americano, né, que é sogro do senhor também. Então, por conta da família do senhor, da relação que o senhor teve com o prefeito Guti, alguns desconfiam do senhor. Mas eu soube também que o governo acha que não é bom ter o senhor como um inimigo, ou um adversário, melhor, para não sermos mal interpretados. Pela influência do senhor, pelo poder de articulação do senhor, pela votação do senhor, pelo partido que o senhor está, etc. e tal. Diante desse quadro que eu trouxe aqui para a nossa entrevista, como está hoje a relação do senhor com o governo? É uma relação de proximidade? As demandas do senhor têm sido atendidas? O que o senhor pode dizer para a nossa audiência? Eu tenho falado direto com o prefeito Lucas Sanches, inclusive agora há pouco ele me ligou. Então a gente tem uma boa relação. Já tínhamos quando ele era vereador na Câmara Municipal. Eu sou um vereador competitivo, gosto da disputa, mas isso fica na questão da campanha eleitoral, né? Agora nós temos que fazer o melhor para a cidade de Guarulhos. E o prefeito sabe que se ele precisar de mim para fazer o bem para a cidade, ele pode contar. Hoje meus pedidos são atendidos, o secretário de governo também sempre me atende, sempre que eu ligo ele retorna, quando não, né, mais tarde ele dá o retorno. Tem coisa que é possível fazer, tem coisa que eu dou ideia e eles acatam, tem coisas que eles falam para mim, vereador, aguarda mais um tempo, a gente está com essa dificuldade, a gente acaba entendendo, mas sempre com interesse público, né? Vendo o que é melhor para a cidade de Guarulhos. Eu acabo ali, quem acompanha a sessão da Câmara presencialmente, eu acabo nos bastidores ali ajudando muito o governo, né? Conversa com um, acalma o outro, auxilia o líder do governo, o Geraldo Celestino, converso bem com a oposição, e aí a gente consegue ali dar andamento na sessão em algumas questões que às vezes acaba travando. Então eu só tenho até o momento fazer elogios, falta muito a cidade, o prefeito Lucas ainda não mostrou uma cara do seu governo, né? o que é necessário aí para uma futura reeleição, mas eu vejo que ele está com força de vontade e se movimentando para que isso aconteça. Então eu vejo ele articulando, ele correndo atrás de recursos para a cidade, elaborando projetos. Agora o da GCM, né, que virou Polícia Municipal, acompanhando o que vem acontecendo a nível nacional, tem ido muito no Palácio do Governo, atrás do governador Tarcísio, que é onde está o recurso do Estado de São Paulo, buscar recursos, está sempre com o presidente da Lesp, André do Prado. Então a gente tem somado com o governo muito bem. Apesar da gente ter essa disputa muito recente, como você mesmo disse, respeito muito o prefeito Guti, tenho um carinho enorme, ontem mesmo falei com ele também, então a gente sabe que a minha lealdade não está à venda, né? Então, a mesma lealdade que eu tive ao governo passado, eu quero ter ao governo presente, e aí é para fazer o bem, né? Então não é com cargo que vai me comprar, não é com recursos, como a gente vê aí nos bastidores algumas coisas, algumas falas, e sim com projetos para a cidade. A gente falou aqui, vi vocês falando no bloco anterior sobre o Tomeuzão.
Eu fui o vereador que economizou dinheiro público para que a gente consiga entregar o Tombezão. Eu tenho pedido isso para o prefeito Lucas Sanches, o próprio Fioravante. Então, se a gente conseguir fazer o básico, terminar o básico na cidade, com certeza ele vai ter uma aprovação aí de mais de 60%, 70% na cidade. E ele pode contar comigo para que entregue uma cidade muito melhor. Vereador, ainda sobre essas questões, coisas que foram feitas, coisas que ainda não foram feitas nesse começo de governo, queria ouvir o senhor sobre saúde pelo seguinte motivo. O senhor fez um vídeo nas suas redes sociais dando instruções ao munícipe que estava sofrendo com a falta de fraldas geriátricas nas unidades de saúde aqui da nossa cidade. O senhor até recomenda que o guarulhense procure os estabelecimentos da farmácia popular. Depois nós até descobrimos que algumas unidades passaram a ter esse problema porque a demanda saiu das UBS e foi para as farmácias populares. Mas por que eu estou trazendo isso aqui para a nossa entrevista? A gestão do prefeito Lucas assumiu sem que o contrato para os médicos infectologistas, por exemplo, tenha sido renovado pelo prefeito Guti. Então, em parte, isso isenta o prefeito Lucas de culpa porque ele pegou a cidade com este problema. Mas nós já estamos quase em abril e, segundo consta, esse contrato não foi renovado, ou não havia sido renovado até ao dia da exibição da reportagem da TV Globo, que eu acredito que o senhor deve ter visto. Então eu pergunto para o senhor o seguinte, neste caso específico da saúde, que todos nós sabemos que é prioridade, não faltou ao governo, mesmo com a ressalva de que é um começo de governo, uma operação de guerra? Porque a gestão anterior não assinou o contrato, ok, nós entendemos, mas em quase 4 meses a gestão vigente também não assinou. Não faltou uma operação de guerra, saúde o tempo inteiro, 24 horas por dia? O que eu entendo, os dois casos são o mesmo, né? Então, o prefeito está deixando o governo, né? O prefeito passado. Ele vai assinar um contrato para continuar algo que ele não sabe se o governo que assume vai tentar prejudicá-lo pela assinatura de governo que não é para a gestão dele. Então, o governo que chegou também de imediato vai fazer um emergencial. A cidade tem recurso para isso, para fazer esse emergencial sem licitação. A burocracia do país hoje trava muitas questões. Eu acho que faltou sim, uma operação de guerra. Mas a gente sabe também que talvez não resolveria, porque os entraves judiciais dessas questões de saúde gigantescos na cidade. Mas eu não tive pessoalmente ainda com o secretário de saúde. Vejo que ele está tendo cautela para que não corra riscos futuros, né? Que faça algo que de início resolva, mas depois prejudique, trave. Então, um emergencial para resolver essa questão do médico agora pode cair em 2, 3 meses e depois a gente ficar anos sem médico. Então, não é talvez sofrer esses 3, 4, 5 ou 6 meses agora e fazer algo mais seguro para a população de Guarulhos. A gente entende que o secretário de saúde, junto com o prefeito Lucas Sanches, está indo por este caminho, né? Falta muito, a saúde é um saco sem fundo a nível nacional. Mas a minha orientação sobre as fraldas foi matéria da Rede Globo e essa matéria foi replicada nas redes sociais e passou 2 ou 3 vezes, porque isso não resolve de um dia para o outro, né? E quando você faz um contrato de fraldas, por exemplo, a licitação pode vir uma de boa qualidade e uma de má qualidade, que é o que o pessoal reclama também, né? E aí, essas questões técnicas burocráticas para ser sanada. Então, a gente sabe que tem um programa que é da farmácia popular, a gente orientou a maior parte dos moradores que me procuraram, deu certo, as pessoas até elogiaram a qualidade das fraldas, e aí, por que não, nesse tempo, já que a gente contribui tanto para o governo federal, a gente usar esse programa na cidade, né? Então, são 2 programas que é para atender o mesmo público. Olha só, tem um programa federal e um programa municipal que é para atender o mesmo público. É claro, quem é mais próximo da UBS, pega na UBS, quem tem alguma farmácia popular perto de casa, vai na farmácia popular. Então, eu entendo que, às vezes, a divulgação peca nisso, né? Até da prefeitura mesmo. São programas conveniados com os municípios. E aí a briga do governo federal com o governo municipal, um do PT, um do PL, a gente não pode prejudicar o cidadão com isso. E aí volto a falar, a briga dos extremos, né? Então eu, como vereador da cidade, me senti na obrigação aí de orientar o cidadão guarulhense que tem fralda na cidade. Talvez não tenha nesse momento em algumas das UBS, mas tem fralda na cidade para atender aí quem mais precisa. Vereador, estamos entrando na reta final da nossa entrevista. Tenho 2 tópicos aqui ainda para tratar com o senhor.
Agradeço pela sua presença, pela franqueza nas Pessoal, respostas. tá entrando aí no YouTube? Como Tá, tá aí? o recorde já foi batido. Então tá. Já 86. Mas quem ajuda com 86 likes pode 100, ajudar com 90, 100. Eu queria 100. Se chegarmos em 100 likes, vai ser a Pedir para os festa meus do sininho. assessores aí entrar lá no YouTube. Ajuda com também. like, que é importante para o YouTube entregar a nossa entrevista. Eu vou deixar a disputa no PSD. Acho que todas as vezes que o senhor vem aqui, sempre tem um fato, e as entrevistas são marcadas com antecedência. Essa entrevista está marcada aí há já 15 tem dias. uns 15 dias. 15 dias, Mas a gente sempre dá a sorte, digamos assim, de ter assuntos quentes quando o senhor está aqui com a gente. Então, eu vou deixar o PSD para o final. Vamos tratar de um assunto que, evidentemente, já estava aqui na minha pauta, mas nós temos muitas perguntas do telespectador sobre isso. Vamos falar, presidente, sobre as supostas irregularidades na obra, nas reformas da Câmara. Da outra vez que o senhor esteve aqui, que foi na véspera do início do ano legislativo, o senhor já falou sobre isso, mas na audiência rotativa e com os desdobramentos recentes, é importante nós falarmos sobre isso. A obra que foi iniciada na gestão do senhor à frente da Câmara foi suspensa pela atual gestão do presidente Martello, o espaço ficou do jeito que estava, com as obras em andamento. Recentemente, a defesa do senhor pediu vista do processo no Ministério Público aqui de São Paulo, para aprofundar, estudar o caso. E nos últimos dias, um veículo aqui da nossa cidade, o G7 News, trouxe uma reportagem fazendo um compilado das 262 páginas do processo, apontando ali algumas questões, como, por exemplo, um suposto superfaturamento da obra, supostas condições precárias das obras, supostas etapas que deveriam ter sido cumpridas e não foram. E só para explicar para o telespectador, eu estou usando a palavra suposta porque eu não sou órgão investigador, não se tem nenhuma conclusão, não sabemos se houve irregularidade, se não houve, então é importante deixar isso pacificado para o nosso telespectador, por isso essa expressão que eu estou utilizando. Então eu queria que o senhor dissesse, vereador, por que a estratégia da sua defesa, por que esse pedido ao Ministério Público e como o senhor responde a essas declarações de que houve irregularidades ou teriam havido irregularidades na execução dessa obra que foi contratada na gestão do senhor, por favor. A minha defesa pede vistas do processo porque a gente, assim como vocês, a gente toma conhecimento através das redes sociais. E aí, quando algum órgão ou algum veículo de comunicação fala algo, você fala, não estou sabendo disso, né? Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Então, quando a gente pede vistas, a gente quer acompanhar de fato o que está acontecendo. O que aconteceu foi denúncias anônimas, né? Alguma pessoa aí, ou de perseguição, a gente entende como perseguição política, até pelo nosso trabalho à frente da Câmara Municipal, que foi elogiado por todos, né? Então, tanto pelos vereadores e pela população, que nunca teve tanto acesso à Câmara Municipal como teve na transparência. A gente optou por fazer uma obra e a gente dividiu essa obra em três lotes, né? Então vamos tratar aqui, para ficar mais prático, lote A, B e C. Perfeito. A gente começou a fazer o projeto foi contratado da CDHU, que é um órgão do governo do estado. Então não foi a empresa da minha avó, da minha tia, que foi contratado, ou do meu pai. Foi o CDHU, um órgão do governo do estado. Quando tem investigação e aí o Ministério Público ele quer ter um parâmetro do custo da obra, ele consulta a CDHU. A CDHU que parametriza aí a nível estadual essas questões. Então, esse contrato foi feito com a CDHU, que é um órgão estadual. Eles fizeram um projeto e nós licitamos o lote A, B e C. Como o tempo de presidência da Câmara são de 2 anos, o tempo é curto para você conseguir avançar tudo. Só que nós iniciamos. O início é feito por mim, o próximo presidente termina. O início feito por ele, o próximo presidente termina. E assim vai. Tudo é assim no governo, né? Então a gente tem uma obra em andamento na cidade. A obra do Baquerivu. Esse governo atual tem que terminar a obra do Baquerivu, que vai acabar com 70% das enchentes. Obra de CEL, que fica de uma gestão para outra. O Guti terminou várias obras iniciadas em outras gestões. E assim é feito. Agora, nós listamos o lote A, B e C. Deu tempo iniciar o lote A. Esse lote foi iniciado e foi paralisado. Para paralisar essa obra, eu não posso ser presidente da Câmara e paralisar uma obra porque eu quero. É claro que para iniciar essa obra tem que ser de interesse público. E naquele momento que eu era presidente era de interesse público. O lote B e C, que o veículo de comunicação cita, não foi iniciada a obra, não tem contrato com nenhuma empresa. Então ele soma tudo e fala de um montante que não existe. Então, o lote A foi iniciado, foi
foi pago ali 30%, 35% da obra, faltam 70% da obra, né? 70%, 75% da obra ou 60% da obra para ser pago. Para pagar é feito por medições. Então iniciou a obra, agora eu não sou um técnico, eu não sou engenheiro para falar o que está certo e está errado. Questões técnicas têm que ser discutidas por técnicos, não por mim, pelo André. Não sei se o André é técnico. Então, se ele falar que uma viga tem que ser feita diferente, eu não vou discutir com ele, porque eu não entendo tecnicamente. E aí você tem que ter acesso ao processo para saber o que denunciaram no processo, para tecnicamente você pegar um engenheiro e com o seu advogado responder tecnicamente aquilo, caso tenha algo de irregular. Agora, não foi apontado nenhuma irregularidade na obra, né? Tanto é que o presidente, em todas as falas dele para os meios de comunicação, ele fala que não é de interesse dele, mas continua com a obra. Ele não fala que roubaram, que desviaram, que tem superfaturamento. Quem fala isso é um veículo de comunicação, que também eu entendo como uma perseguição, porque não tem isso. E sim é uma denúncia anônima, né? Uma denúncia anônima de alguém que foi alimentado por alguém ali que faz parte da atual administração da Câmara, alguém da atual administração da Câmara, alimentou alguém com algumas ideias para ter motivo para paralisar aquilo. Então, por exemplo, como que eu paraliso algo que está certo? Falou, André, faz uma denúncia anônima lá. Não queria interromper o senhor, mas então, até o fim da sua gestão enquanto presidente, em nenhum momento o senhor e a sua equipe foram procurados por técnicos, Ministério Público, para dizer, presidente Tiziano, isso está com sobrepreço, isso está superfaturado, Não, isso está com condições precárias de obras, isso não aconteceu. Não, porque quando é feita a parametrização, o custo a licitação, o custo é feito com base nas tabelas da CDHU. Não pode ser acima daquilo, pode ser abaixo, acima não. E ali o contrato que foi feito abaixo. Porém, tecnicamente, a Câmara tem uma empresa que fiscaliza a obra. Ela tem outra empresa que faz as medições da obra. Então, são 3 empresas dentro da Câmara Municipal que acompanham de fato. E aí, tudo o que é feito pelo presidente é feito com base nesses documentos. Então, assim, para ter algo errado, é o funcionário público de carreira, concursado da Câmara, que acompanha full time ali a Câmara, a obra, ele lauda ali, ele faz um documento falando, ó, os caras entregaram aqui 10 sacos de cimento. Aí a empresa que fiscaliza, eles olham se aquele cimento é da qualidade que está no contrato. Eu não consigo ver um pó de cimento lá e falar que aquele cimento tem a qualidade certa ou não. Sim. Né? Então a gente vê ali que é perseguição política. Agora, a gente vai responder o Ministério Público da maneira correta, né? Para que não tenha dúvida. Quem responde esses questionamentos do MP é a Câmara Municipal, mas como a gente sabe que a administração não é mais nossa, pode ser que caia com alguém de má fé lá e fala, ó, o Ministério Público fala, ó, o que está acontecendo aí? Os caras, não sei, eu não tenho informação. Não é assim. Quem é o funcionário ali da Câmara, né, que está gerenciando a Câmara ali, tem que ir atrás de fato dos contratos, do que foi feito, chamar as empresas que prestaram o contrato, fazer lá reuniões, documentar tudo e responder da maneira correta. Então esse é o nosso receio, por isso que a gente pediu para ter acesso ao processo para poder responder da maneira correta. Mas a gente, na nossa gestão, foi a gestão que mais economizou dinheiro público, devolvendo aí mais de 34 milhões, né? Eu não tenho contrato nenhum com a Prefeitura Municipal, então não pagaram empresas da minha família, do meu grupo familiar, e aí a gente sabe que também tem outros interesses em jogo. Agora a gente vai acompanhar de fato, para que não haja nada errado, nem contra mim, nem contra a atual administração da Câmara, que eu acho que a Câmara só tem a ganhar com as obras que podem ser feitas. Muito bem, Tiziano, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho do PSD. Vamos lá. A grande notícia dos últimos dias, notadamente entre ontem e hoje, essa disputa pelo comando do PSD aqui na cidade de Guarulhos. Sai o Bruno Gersósimo, que não apenas entrega a presidência, como comunica a saída do partido, seu companheiro de bancada, vereador Geleia, garantindo que estava tudo certo para que o ex-vereador Romildo Santos assumisse a presidência. Ontem a vereadora Karina se coloca como candidata e, pelas informações que nós apuramos, tem uma certa divisão. Alguns integrantes do partido estão com o Romildo, outros estão com a Karina. Eu trouxe ontem a conversa que nós tivemos, eu e o senhor disse que se abstém. Então, acho que o circo está pegando fogo. Queria que o senhor, como que o senhor está vendo essa disputa?
de ontem para hoje, desde que nós conversamos, tivemos um novo desdobramento. Para onde vai caminhar o PSD? Eles não têm passado para mim aí diariamente o que eles vão fazendo dia a dia. Eu vi hoje até que o vereador Geleia estava no Palácio e a gente sabe que lá trabalha o presidente nacional do partido, né, o Gilberto Kassab. Mas o meu entendimento, né, e eu acho que a população pensa da mesma maneira, que qualquer tipo de partido político, caso tenha o interesse de ter um novo presidente, tem que ser escolhido ali entre os membros, né? Teria que ter uma votação e tal, mas isso não é costume aqui na cidade de Guarulhos, a não ser, acho que o PT, que tem eleição. Isso. Né? Antigamente o PSDB tinha eleição, os demais partidos vêm com uma indicação, às vezes provisória da estadual ou da nacional. E é o que aconteceu na gestão passada do PSD. Se você pegar o ex-secretário Bruno Gersósimo, ele foi indicado por quem? Né? Ele concorreu ao pleito para ser presidente do partido? Não. Ele foi indicado pelo ex-prefeito Guti. O Guti é o maior nome do partido na atualidade, né? Ex-prefeito da segunda maior cidade do estado, e eu entendo que ele, por ter essa força política, ele tem a gestão do partido. Então eu entendo que o próximo presidente do partido vai ser indicado pelo prefeito Guti. Né? E não foi assim no passado e será. Então eu não acho que o Romildo e o Geleia vai ter uma manobra para tomar, para pegar o... Não, eu acho que o Guti, se for o Romildo presidente, é o Guti que vai pôr. Se for a Karina a presidente, é o Guti que vai pôr. Agora, do jeito que está, eu não concordo com nada disso, por isso que eu me abstenho, né? Então, eu acho que se a gente tem uma união partidária, que a gente vê que não tem, teria que sentar todos numa mesa e tentar entrar no acordo. Se não tiver acordo, aí vai para a expressão de votos. Então, qual que é o maior nome no partido hoje? É o prefeito Guti. Ele tem que ser o presidente. Ele não quer, ele abre mão? Qual que é o segundo maior nome? É o vereador Tiziano. Tiziano não quer? Vai para o terceiro nome. Então teria que ser algo democrático, né? E aí você consegue medir ali a votação, a força política. Por que colocar o último vereador na presidência do partido e não o primeiro? Se for para ter uma melhor condução dos trabalhos na cidade. Quem a cidade mais reconhece é o primeiro. Então teria que vir na força de voto. Mas como isso não vai acontecer, eu aguardo aí a decisão do prefeito Guti. O senhor falou que o Geleia estava lá no Palácio, onde despacha o Kassab. Eu espero que o Geleia tenha levado outra demanda. Não sei se o senhor soube dessa história, mas se não souber, eu vou compartilhar com o senhor e com a nossa audiência. Semana passada, o Geleia passa a mão no telefone e liga para o Kassab, para assuntar com ele se o comando do partido vai ficar com o Romildo. E o Geleia me disse que o Kassab disse para ele o seguinte: Geleia, eu tenho palavra. Se eu já disse o que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Me deixa trabalhar. Se você não tiver outro assunto para tratar comigo, não me ligue mais. Então, se ele foi lá falar da presidência do partido, não sei se ele... Eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo então, nem que o espero que ele tenha Kassab trocado o prometeu isso. disco. Eu tenho amizade com o Gilberto Kassab, tenho amizade lá com o Martelli, que é um braço do Kassab, com o Rafa. Eu tenho amizade com algumas pessoas da estadual e da nacional, mas respeito aí as decisões da cidade. Agora, caso não tenha entendimento, eu também vou pôr meu nome à disposição do Gilberto Kassab aí para presidir o PSD na cidade. Então, e depois de uma eleição, a disputa, uma Libertadores para ver quais seriam os vereadores eleitos, vem aí uma Sul-Americana para ver quem vai ser o presidente. Porque se você for analisar, a cidade vai ter 5 candidatos a deputado estadual. Qual que é o interesse, né, do Geleia? A gente vê que o Romildo já está apoiando ele, né, para deputado. E aí vai ter 5, então, quer dizer, o primeiro colocado não tem direito a ser candidato a deputado no PSD? O segundo também não, o terceiro também não. Ou o Gilberto Kassab vai dar 5 legendas para deputado estadual, 5 para federal na cidade? Então, acho que teria que ser sério o negócio, né? Não pode ser então, interesse vamos lá, próprio. Para a gente fechar diante de 101 likes, hein? Olha só, batemos recorde aí. Então aqui, ó. Posso bater, né, Léo? 101 aí. Tá vendo? Eu me divirto. Ele gosta, tá vendo? E o sininho, ele agradeceu, falou, olha, não foi com truculência dessa vez. Não que da outra vez tenha sido, mas quem acompanha nosso programa diariamente mas sabe o que eu estou falando. da outra vez, hein? Enfim, o nosso sininho respira, ele está feliz nesse momento. O senhor já imagina qual é a última pergunta do programa, né? O senhor já sabe, né?
Toda vez que o senhor vem aqui, algum telespectador manda essa pergunta. Não sou eu garanto. Não sou eu. Temos o nosso telespectador que quer saber o seguinte. Boa noite, tudo bem? Eu não sei se eu posso dizer o nome do telespectador, mas mandou aqui para mim. Boa noite, tudo bem? Qual a possibilidade do Ticiano disputar a eleição de deputado? O senhor acabou de falar que acha que não faz muito sentido os 5 candidatos do PSD aqui na nossa cidade. Então, qual a possibilidade do Ticiano ser candidato a deputado em 26? Se tiver seriedade no partido, a chance é grande, né? É muito grande, se tiver seriedade. Mas se a gente vê que vão sair candidatos só para atrapalhar um ou outro, eu não saio para brincadeira, né? Eu não saio para me divertir, nem para medir força com ninguém, eu saio para fazer o melhor para minha cidade. E aí a gente tem que ver o mapa político da cidade, quem são os candidatos de fato da cidade, quais são os partidos, como que o governo vai lançar os candidatos próprios dele, né? Se o governo tem interesse que eu saia também, porque na minha campanha de vereador eu tive apoio do governo na época. Então esse governo, ele tem intenção que saia candidatos da cidade para representar a cidade a nível estadual, a nível federal, para a gente trazer mais recursos. Porque se eu viro deputado estadual, o Romildo assume com suplente, mas o meu objetivo é trazer recursos para a cidade. É trazer condições para que o prefeito Lucas haja de maneira para fazer entregas para a cidade. Então eu não saio para o meu ego, olha, eu tive 40 mil votos, eu tive 50 mil votos, né? Eu saio para fazer o melhor para a cidade. Então se tiver seriedade no partido, a gente vai ficar sabendo nos próximos dias aí com essa mudança de presidente, e aí vamos ver o que o partido propõe para nós. Ó, sai candidato, vai ter uma legenda só, vão ter 2 ou 3, né? A possibilidade é essa, vamos fazer um tipo de campanha assim, de política assim. Se tiver seriedade, eu posso ser candidato sim. E a pergunta, o telespectador autorizou que eu dissesse o nome dele. Foi do Roberto Pezão. Ah, o Pezão. Que está sempre aqui com a gente. Grande Pezão. Pezão é meu amigo. O Pezão é do PP. Literalmente é um grande homem. Já tive convite para fazer parte do quadro do PP. Já tive convite até pelo Santiago, na época da eleição de prefeito. O Santiago ali tinha uma proximidade com o PP também. Sugeriu o PP para que eu pudesse ser candidato, tanto a vereador como a prefeito. O Pezão foi candidato a vereador também. Ele tem esse caminho também dentro do PP e sempre tem me orientado aí nas questões partidárias. Então, um abraço pro Pezão aí, meu amigo. Ô, Pezão, faz o convite de novo aí, viu? Vamos ver quem se muda a presidência. Muito Aqui bem. Agora tem que ter carta de anuência, né? Carta de anuência. Mas aí, se tiver algum problema, conversa com o Dourado que ele ajuda. É verdade. Tem experiência. Resolve. Vamos ver como funciona. Tem experiência. Ticiano, queria te agradecer pela presença, mas não antes. A Priscila Santos, por exemplo, pedindo para o senhor mandar um abraço para todos do projeto social Pagode da Dona Maria e Cinema na Comunidade. Agradecer o senhor pela entrevista. Um abraço à galera da Vilani lá, um trabalho social formidável que arrecada alimentos para as pessoas. Ajudou muito nas enchentes que teve no Vilani. Então, um abraço para toda a galera aí da Pagode da Dona Maria. Logo estarei aí com vocês, hein? E o Everton Guego disse que essa entrevista tinha que ter pelo menos 1 hora. Então, o pessoal gostou da entrevista, muitos aqui agradecendo a presença do senhor, falando sobre a iniciativa do senhor. Eu queria agradecer, as entrevistas com o senhor são sempre muito francas, elas são extensas também, mas é sinal de que o senhor tem o que dizer e não foge da raia. Contou até alguns bastidores aqui que me surpreenderam, falando de público aqui, questões internas do partido, do PSD. Então, agradeço o senhor sempre pela cordialidade, respeito, e disponibilidade de conversar com o Radar, de vir aqui ao nosso programa, de trazer sempre a audiência e responder tudo sem rodeios, dando as suas explicações e debatendo os principais problemas da cidade. Então, agradeço ao senhor pela presença mais uma vez, agradeço a audiência que nos acompanhou, já faço o convite para que o senhor volte, a gente espera vamos agendar um pouquinho agendando, longe. A gente torce para que tenha assunto também, mas sempre a gente dá um jeito. Então, muito obrigado. Volte sempre, conte com o nosso programa, bom trabalho, bom mandato também. E depois que o senhor mandar o último recado, o sininho, se quiser mais uma vez, né? Já que estamos com 102. Olha, fique à vontade. Obrigado, Luciano. Eu vim da cor do estúdio hoje, hein? Agradecer, André, você, ao Léo, a toda a equipe do Radar de Notícias, sempre muito atencioso com a gente, né? Querendo esclarecer as dúvidas. Eu sou simples, sou natural, né? A gente tem erros também, né, André? E a gente quer o melhor para a nossa cidade, para a nossa sociedade. No dia que eu perceber que eu não sou mais útil, eu deixo a vida pública.
mas eu vejo que falta muito. Então eu persisto em tentar fazer o melhor, em concorrer a novos pleitos, a concorrer a novos cargos, o que precisar de mim eu estou à disposição e estou à disposição também para esclarecer, né? É muito fácil atacar. Eu mesmo aí saí da presidência da Câmara, já teve 4 ou 5 denúncias, todas anônimas, né? A pessoa não tem caráter de chegar e conversar. O que aconteceu? Olha, eu recebi uma denúncia aqui, eu recebi um documento, para a gente explicar, para ver o que aconteceu, para depois sim a pessoa ir lá no Ministério Público e formalizar a denúncia de fato do que está acontecendo. Então a gente agradece o espaço para que a gente possa explicar para quem acompanha o nosso trabalho, porque quem não acompanha também não quer saber, só quer saber do sangue, né? Quanto pior, melhor, né? Isso. Então não é isso que eu penso, e assim sou eu, como você disse, a minha lealdade ao ex-prefeito, a minha forma de somar ao novo prefeito é a mesma, de lealdade ao melhor para a cidade. Então eu vou ser sempre assim, se Deus quiser, que Deus dê saúde para nós, o resto a gente dá um jeito aí de correr com muito trabalho. É isso aí. Sininho ou não? Obrigado a todos aí, hein? Muito bem. Você viu que eu falei dos meus assessores, estava 80 e pouco, 90, entrou mais 10, é os assessores que entraram aí na página. Foi mais de 10, mas tudo bem, tá tudo certo. Eu também não sou bom de matemática, então a gente perdoa o vereador. Tiziano, obrigado. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado à nossa equipe maravilhosa aqui. Somos poucos, mas somos bravos. Ah, é verdade, não quero tomar muito tempo do senhor, não vai ter mais perguntas, tá? Mas é só pra gente, que eu precisava passar o resultado da nossa enquete. Nós estamos num projeto aqui, Tiziano, provavelmente o Radar de Notícias em breve terá um site de notícias, mas um produto da marca do nosso telejornal, que é o mais tradicional aqui da nossa cidade. E nós estamos pedindo a opinião do público sobre os mais variados assuntos. Ontem, se a nossa audiência consome conteúdo sobre Guarulhos através de sites. E hoje a pergunta era o seguinte: se o Radar tiver um portal, você gostaria de ver reportagens sobre outros temas para além da política? E por maioria de votos, tivemos aliás 100 votos, grande participação da nossa audiência. Por maioria de votos, 43%, portanto 43 votos, sim, outros temas, mas com foco em política. 37 votos para sim, gostaria de ver outros temas, e 18 votos dizendo não, o foco do Radar tem que ser sobre política. Então nós agradecemos a todos que participaram hoje de novo e tomara a Deus que nas próximas semanas, nos próximos meses, nós possamos entregar ao guarulhense, ao nosso telespectador, um novo produto, diversificando a forma de informação, mas mantendo o selo Radar de Notícias de qualidade. Então, só para registrar o nosso público participando mais uma vez, certo? Parabéns. Então, obrigado, Tiziano, vamos embora, senão sempre... Se eu não encerrar a entrevista, vai ter mais 4 sininhos que o Tiziano vai querer bater. Então vamos embora, pessoal. Vim para bater recorde, André. Muito bem. A gente volta amanhã, 18 horas, no horário de sempre, pelas redes sociais, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, todas as plataformas. Nosso convidado é o líder de governo, Geraldo Celestino, para analisarmos mais um mês que está se concluindo de trabalhos na Câmara. Ótima noite para você que nos acompanhou. Fique com Deus. Nos vemos amanhã. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. No ar, Radar de Notícias.